Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de estratégia de produção. Na primeira aula nós iniciamos fazendo uma pergunta: o que é produção? E a gente viu que a produção então é todo o processo de transformação de insumos ou consumidores em algo de valor agregado. Nessa segunda aula nós vamos iniciar fazendo uma outra pergunta: qual a importância da função produção para o meu negócio? Então, a gente vai analisar ao longo de toda essa aula como que a produção ela pode contribuir para o meu negócio, seja ele um negócio de pequeno porte, de médio ou então de grande porte. E aí, para iniciar essa discussão, vamos começar analisando duas grandes empresas, Petrobras, de um lado, e Nike, de outro. Veja só, ambas possuem processos produtivos. Ambas dependem totalmente do processo produtivo. Se a Petrobras não sabe fazer corretamente a exploração, se ela não domina a parte técnica, se ela não tem um processo de qualidade, muito provavelmente ela não seria a empresa do tamanho que é. A Nike da mesma forma. Se a Nike não fabrica produtos de qualidade, muito provavelmente ela não seria a marca famosa que é. Só que ambas têm pequenas diferenças. Ambas fabricam diferentes produtos, elas participam de diferentes mercados e elas adotam diferentes estratégias. A Petrobras está no mercado de exploração e refino de petróleo. Ela praticamente domina esse mercado, é quase que um monopólio no nosso país, e ela utiliza de todo um processo de exploração, desde os campos de petróleo até a distribuição nos postos de gasolina. Já a Nike está no mercado de tênis, materiais esportivos de maneira geral. Ela tem uma concorrência muito pesada, né? Existem vários outros competidores e ela tem uma estratégia um pouco diferente. Enquanto a Petrobras ela vai de ponta a ponta, desde o processo de exploração até o processo de distribuição nos postos de gasolina, a Nike ela compra os materiais, mas na hora de produzir ela manda para o mercado asiático. Então, quem faz para ela são países ali na China, Vietnã, Indonésia, são os principais mercados produtores. Então, desde que alguém faça para ela com os padrões de qualidade que ela exige, ela terceiriza. Então, repare só, ambas precisam da produção, porém ambas utilizam estratégias diferentes. Então, é basicamente sobre isso que a nossa disciplina ela discorre. E então, para a gente entender esse processo de desdobramento do planejamento estratégico, quer dizer, se cada empresa possui uma estratégia diferente, como é que esse processo ele acontece? Bom, começa lá em cima, na cúpula, né? Então, há a definição de missão e visão. Então, a missão é a razão de existir da empresa, né? Qual é o propósito dela, em que tipo de contribuição que ela quer dar para aquelas pessoas que estão diretamente relacionadas com o negócio dela. Existe sempre aquela pergunta, né? Se eu não me engano foi Peter Drucker, que mandava a gente perguntar, olha, pergunta para sua empresa, pergunte, né? Faça a seguinte pergunta: se a minha empresa não existisse na próxima semana, quem sentiria falta dela? Quer dizer, se a sua empresa ela não tem uma missão muito forte, ela vai ser facilmente substituída, né, por uma concorrente de igual valor. E a visão é onde queremos chegar. Quer dizer, quais são os nossos objetivos a médio e longo prazo? A visão, então, ela está relacionada com o futuro, né? E que isso, por sua vez, vai entrar num processo de desdobramento, fazendo com que a empresa, então, com base na sua visão, ela defina a estratégia da empresa. Quer dizer, o que precisamos fazer para que nós possamos, né, ser fiéis à nossa missão e que nós possamos, então, atingir a nossa visão. Então, aí uma série de estratégias vão ser definidas visando, né, estabelecer o processo de crescimento da empresa. Então, essa estratégia corporativa ela vai ser desdobrada em estratégias funcionais, que são as estratégias departamentais, a estratégia de marketing, financeira, de RH e a que nos interessa, que é a estratégia de produção. E dessa estratégia funcional, nós vamos ter, então, os planos operacionais. Cada departamento vai ter o seu plano operacional para que ações sejam desenvolvidas. E esse é o ponto, né? Toda a estratégia ela é meio que conceitual, ela é uma coisa meio que uma visão, né, de onde pretendemos chegar, o que queremos atingir.
Só que se você não tiver um link direto com um plano operacional, que são as ações que vão fazer com que você chegue até aquele ponto, nada vai acontecer. Então, essa estratégia corporativa, ela tem que estar alinhada com a missão e com a visão, ela tem que atender aos interesses dos acionistas que sempre vão querer ter o retorno sobre o investimento e vai ter que atender às necessidades e às expectativas dos clientes. Se isso não estiver bem amarrado, muito provavelmente a sua estratégia corporativa ela vai falhar, ok? Então, como nós vimos naquele diagrama, né, a produção ela está ali com os seus objetivos de transformação, mas ela se baseia basicamente nos objetivos estratégicos, né? Então a gente vai ver isso daqui a pouco. Esses objetivos estratégicos eles vêm lá de cima, que tem que estar alinhados com a estratégia da empresa. Quando eu defino quais são os meus objetivos estratégicos, eu defino a minha estratégia de produção e aí eu venho então para as etapas de transformação, começando pelo projeto, planejamento e controle e a melhoria do processo. Então a gente pode ver a produção como uma seguidora, que ela é, entre aspas, apropriada para a estratégia. Então, a produção, nesse caso aqui, ela apoia a estratégia. Fazendo o quê? Desenvolvendo objetivos e políticas apropriadas aos recursos que ela administra. Então, aqui há uma interação e a estratégia direciona a produção, bem naquele fluxo que a gente viu aqui, né? Eu entendo onde a minha empresa quer chegar através da estratégia corporativa e eu desdobro esses objetivos da minha empresa para objetivos de produção. Mas ela pode ser também vista como uma executora, ela executa a estratégia. Então, neste caso aqui, a gente relaciona, né, com a ação. A produção deve fazer a estratégia acontecer. E existe um livro muito bom que é de dois autores americanos, do Larry Bossig e do Ram Charan, que são um executivo e o outro é um consultor de empresas, né? E eles dizem o seguinte: o maior desafio de qualquer empresa é sair da estratégia e fazer acontecer. Sair dos planos e passar para a ação. E a produção ela pode ser vista como então uma executora, ou ela pode ser líder, né? Nesse caso aqui, ela inverte aquele primeiro papel. Ao invés dela ser simplesmente uma seguidora da estratégia, ela pode ajudar a definir novas estratégias. Por exemplo, o Walmart, quando começou, ele começou pequenininho, mas à medida que a operação do Walmart foi crescendo, ela foi se expandindo para outras cidades, conquistando novos fornecedores, novos clientes. O que aconteceu? Eles montaram um processo operacional tão ajeitado, tão ligado, né, ligando os pontos de venda com os fornecedores através da tecnologia da informação, fazendo um processo de reposição rápida dos seus supermercados com os fornecedores, que deu à empresa, através, veja só, de um processo produtivo bem alinhado, bem estruturado, isso virou uma vantagem competitiva da empresa. Então, dependendo do nível de desenvolvimento tecnológico, dos processos, da produção, a produção pode ser uma impulsionadora, então ela inverte o papel. Então ela passa a contribuir além de simplesmente fazer. Ela pode ser, inclusive, né, uma função dentro da organização que tem um valor, tem um ativo extremamente importante que vai contribuir para a competitividade da empresa. E aqui a gente pode ver que diferentes empresas estarão em diferentes estágios em determinados momentos. Então, de um lado nós temos aqui os estágios e do outro o nível em que ela se encontra. Então, por exemplo, no estágio 1, a produção ela é praticamente uma coisa nula. Nula no sentido de que as coisas são feitas, porém ela simplesmente faz o básico dentro de uma contribuição para a organização. É aquele tipo de empresa que tem os seus processos, mas os processos eles não são estruturados, eles cometem muitos erros, gera produtos ou serviços com muito defeito, ou seja, aqui o foco do gestor é praticamente corrigir os piores problemas
e a empresa ela não consegue fazer aquele papel de dar algum tipo de vantagem competitiva. A partir do momento que você passa por esse estágio, que você desenvolve programas de qualidade, que você procura melhorar o processo de produção, você pode, então, adotar as melhores práticas, seja por meio de consultoria ou de pessoal capacitado, você, então, vê o que o mercado está fazendo, né? Aí entra a questão do benchmark, né? Que é, o que é o benchmark? É você ver qual é o padrão de desempenho das melhores empresas do mercado e não necessariamente do seu ramo de atuação. Você pode fazer o benchmarking, por exemplo, de uma empresa industrial com um banco, desde que você pegue, né, ali as principais ideias do que aquela empresa ela faz de melhor. E você traz isso para dentro da sua organização para que você, no estágio 2, se torne tão bom como os seus concorrentes. Para que no estágio 3, se você fizer um bom trabalho, você pode então trabalhar a estratégia com as operações e pretender ser a melhor da indústria. Então ali você não está mais simplesmente sendo tão bom quanto, você é a melhor. Então enquanto no estágio anterior você aspirava, você olhava o que as líderes faziam, no estágio 3 você já é o líder, né? Você já é a melhor indústria e de repente você será uma empresa como uma Toyota, por exemplo, que hoje é referência em termos de qualidade e todas as outras empresas tentam copiar os seus processos produtivos. Até você chegar no estágio 4, que é quando então você redefine as expectativas da indústria. Você é o líder, as outras são as seguidoras e você como empresa, você como departamento de produção, você fornece algum tipo de vantagem competitiva em operações. Então, vocês podem perceber que existe um crescente. Quer dizer, à medida que o tempo vai passando e que os esforços de melhoria do processo produtivo eles vão acontecendo, existe uma contribuição cada vez mais crescente da produção, saindo praticamente ali de uma contribuição nula até, de repente, você ser aí uma referência no seu mercado e você tendo aí a produção como sendo uma fonte de vantagem competitiva para a sua organização. E isso nos leva ao conceito, então, de competências centrais. Quer dizer, toda empresa ela tem que focar nas suas competências centrais, que são as competências estratégicas, únicas e distintivas de uma organização que lhe conferem uma vantagem competitiva intrínseca aos olhos dos clientes e, por isso, constituem os fatores chaves de diferenciação face aos concorrentes. Aqui eu costumo dar o exemplo da Coca-Cola. Por que a Coca-Cola, a Pepsi não consegue chegar perto da Coca-Cola? A Coca-Cola, por exemplo, tem uma vantagem competitiva extremamente importante, que é a ramificação que ela conseguiu, a capilaridade que ela conseguiu desenvolver dentro do nosso país em termos de distribuição. Ela tem já toda uma estrutura de distribuição que muito dificilmente uma Pepsi ou qualquer outro concorrente consegue. Em qualquer boteco, em qualquer ponto, por menor que seja, você chega, você vai encontrar Coca-Cola. Ao passo que as outras concorrentes elas se limitam a uma participação mais tímida de mercado e principalmente a maioria delas, elas se limitam a concorrências regionais. Então, vantagem competitiva não basta você ser melhor em alguma coisa, você tem que ser melhor ao ponto de que o seu melhor concorrente ele não consiga te copiar. E quando ele conseguir, você já está num passo seguinte. Se você não tem essa capacidade distintiva, você não pode dizer que tem uma vantagem competitiva, tá? E você só consegue isso a partir do momento que você foca nas suas core competencies, que são então as suas competências centrais próprias de cada negócio. E essas competências centrais, elas têm que, de um lado, trabalhar em cima de duas variáveis, consumidores e concorrentes. De um lado, você tem que atender de maneira excepcional seus consumidores e você tem que ser melhor do que os seus concorrentes. Então, em termos de competências centrais, você tem que focar no que o seu cliente quer e colocar todos os seus esforços para que ele seja bem atendido, com o melhor produto, com o melhor serviço,
ao ponto que você sempre vai buscando essa diferenciação frente ao seu concorrente. Nem que seja um pouquinho, né, você tem que estar a um passo além da sua concorrência. Ou seja, a melhor contribuição que uma função de produção pode dar para o seu mercado, né, para a sua organização, é fazer melhor as coisas. Fazer melhor para o seu cliente, fazer melhor do que o seu concorrente. Tudo bem, mas aí vem a pergunta, como é que a gente faz isso? Existem o que nós chamamos de objetivos de desempenho. Uma organização ela tem que olhar para o seu mercado, tem que olhar para os seus consumidores e tentar identificar o seguinte: nós queremos ter vantagem em qualidade? Essa é uma das maneiras que a função produção pode contribuir para uma vantagem competitiva, para fazer diferença no mercado. O que é vantagem competitiva em qualidade? É fazer certas coisas. Fazer da maneira correta, fazer com qualidade, fazer dentro da especificação. Qual é o segundo objetivo de desempenho? Vantagem em rapidez é quando você faz as coisas com velocidade, quando o seu processo produtivo ele é ágil, ele é rápido, mais rápido do que o seu concorrente e dentro da velocidade que o seu consumidor ele pretende. Outra vantagem é quando você faz as coisas em tempo, que é a vantagem de confiabilidade. A gente vai ver isso em mais detalhes um pouquinho para frente. Você tem vantagem em confiabilidade quando você é pontual, quando você cumpre com o prazo prometido para o consumidor. E você pode também ter vantagem em flexibilidade, que é quando você desenvolve uma capacidade de mudar aquilo que você faz. Quando você tem a capacidade de mudar um cronograma, quando você tem a capacidade de mudar o tipo do produto que você faz, de repente, personalizando ele para o seu cliente ou colocando alguma característica fugindo da padronização, ou você pode ter a vantagem competitiva em custos, que é quando você consegue fazer as coisas mais baratas do que o seu concorrente. Então, nesse ponto, nós podemos dizer o seguinte: toda organização ela tem que olhar para o seu ambiente externo e olhar para o seu ambiente interno. Lá no seu ambiente externo está a sua concorrência, estão os acionistas, estão os seus clientes, e no ambiente interno está a sua produção. Então, você tem que se perguntar o seguinte: olha, o meu cliente ele quer produtos e serviços sob especificação? É isso que o nosso mercado quer? Então, eu tenho que internamente ter processos isentos de erros. Agora, se por acaso o que eles querem é uma frequência de novos produtos ou serviços, ou ela quer maior variedade de produtos ou serviços, ou que você tem flexibilidade para fazer um ajuste tanto de volume quanto de prazo de entrega, você internamente tem que desenvolver a habilidade para mudar os seus processos. Agora, se o que é importante é um tempo de entrega reduzido, então você tem que desenvolver a vantagem competitiva em termos de rapidez. Para isso, você tem que garantir uma produção rápida. Por outro lado, se você quer uma entrega confiável dentro, né, da pontualidade combinada com o seu cliente, em termos de dia, hora, local, você tem que desenvolver uma operação confiável que seja capaz de entregar naquele prazo. Agora, se a sua competição ela é baseada em custo, preço baixo, ou então você quer trabalhar o seu custo para que a empresa tenha uma margem alta, ou ambos, vamos dizer assim, você tem que ter uma alta produtividade total. Então veja só, esses são os 5 elementos competitivos que toda empresa ela tem que trabalhar e desenvolver dependendo do mercado em que ela atua. De modo que todos eles vão estar interligados e uns vão afetar os outros. Para eu ter um processo mais rápido, ele não vai ser barato. Para eu ter um processo flexível, ele não vai ser barato. Para eu ter um produto barato, provavelmente a minha qualidade ela não vai ser excelente do ponto de vista da qualidade dos insumos, mas eu posso ter um processo com qualidade dentro do ponto de vista de fazer os produtos dentro da especificação, com custos controlados. De repente não serão os menores, mas eles estarão dentro de um controle que vai permitir com que a minha margem seja atendida ou que eu até possa oferecer o meu produto a um preço baixo para o meu mercado, ok? Esses critérios nós vamos ver com mais detalhes na próxima aula. Por enquanto, o importante é isso, é vocês
entenderem quais são eles e que é através deles que a gente vai responder a nossa pergunta lá do início da aula. Como que a produção, então, ela pode contribuir para a minha organização, tá ok? Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.